Nosso assunto vai ser prova pericial. Então, artigos 464 e 480 do Código de Processo Civil. Só que eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou fazer uma análise não tão profunda assim. Eu vou só falar da importância da perícia. Depois nós vamos pegar aquelas peças, nós vamos trabalhar a peça para pontuar essa situação. Mas antes de eu começar a falar sobre a perícia, eu queria pontuar algumas coisas importantes para vocês. Quando a gente fala de erro médico, na verdade não é erro médico. Qual que é o nome técnico? É erro do médico. Tá? É erro do médico. Lembrando vocês que existe uma diferença extremamente importante em relação à especialização do médico. Especialização do médico em função de quê? Em função da residência. Eu venho batendo nesse ponto desde quando a gente começou a aula. Tanto é isso que é extremamente importante, por exemplo, você estabelecer a diferença do erro do médico. E aí eu vou fazer uma divisão aqui entre o cirurgião plástico e o anestesista. São dois médicos com suas respectivas especializações, certo? Muito bem, só que tem um detalhe. A responsabilidade do cirurgião plástico pode ser de meio e pode ser de fim. Então, a obrigação dele é de resultado e a obrigação dele pode não ser de resultado. Por isso a gente fala que é de meio ou de fim. O cirurgião plástico não tem obrigação de meio quando essa cirurgia plástica for o quê? Reparadora. Reparadora. Se essa cirurgia plástica for de embelezamento ou estética, embelezamento ou estética, ela é fim. É fim. Certo? Isso significa que nessa ação você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você tem que demonstrar, dependendo do caso do seu cliente, se for de fim, isso significa que a obrigação dele é de resultado. Ele entregou lá, ele tem agora aquele aparelho, aquela novidade, que ele tira a foto, faz o Photoshop do cliente, da cliente, imprime e entrega. Né? Quando ele entrega aquela foto, o que ele está assumindo? A responsabilidade. E essa responsabilidade é uma responsabilidade de fim, porque ela é embelezadora. Por que o cirurgião plástico, na atividade de cirurgia embelezadora, eu escrevi embelezamento. De onde que eu tirei embelezamento? Ninguém falou nada, né? Eu fui escrever embelezadora, não fui escrever embelezamento. Bom que vocês me ajudam, né? Ninguém falou nada. Esses dias eu fui... Pode ser embelezamento? Pode? Então tá bom, eu não sabia que podia ser. Vocês têm certeza? Então tá bom, estou indo na de vocês. O Poder Judiciário fala em estética. Fala em estética. Por que a cirurgia plástica, estética ou embelezadora é? Porque a pessoa não está o quê? Doente. Ela não está doente. É por isso que se classifica. Ela não está doente, ela vai lá para... O belo é subjetivo, não é? O belo é subjetivo. Então ela não está doente, ela está lá para melhorar. Nesse caso, é fim. No meio, a cirurgia plástica reparadora, não. O médico se propõe, né, a reparar uma lesão. Né? Ela passa a ser estética, mas a finalidade não é o embelezamento. A finalidade é melhorar. Porque às vezes pode ser que ele não consiga atingir o resultado. Exatamente.
Às vezes tem uma cicatriz muito grande, ele não vai conseguir, ele pode diminuir, né? Então, colocar uma foto meramente ilustrativa e entregar isso para o paciente, assume a responsabilidade de uma atividade, uma obrigação de resultado. Porque ele se comprometeu com aquele resultado. Tá, se for uma foto, por exemplo, de uma moça, de um rapaz, que ele está colocando no portfólio, não tem problema. O que ele assume o contrato, o ato dele entregar a foto, o que acontece? Quando ele entrega a foto? Essa é a indução dessa ideia. Ele está assumindo um contrato de fim, a responsabilidade dele é de resultado. Ele está dizendo para o cliente assim, olha, eu estou assumindo esse resultado com você. Por isso que ele está entregando aquela foto. Então eu oriento os médicos da assessoria jurídica, os cirurgiões plásticos, eu digo, não precisa trazer aquele aparelho dos Estados Unidos, porque ele tira a foto e vai dizer, olha, o seu busto vai ficar assim, as nádegas vão ficar assim. É o Photoshop. Antes da cirurgia. Ele tira a foto, né? Ou entrega o mais feio, né? Mas se ele entregar o mais feio, ninguém vai fazer. Vai dizer, pô, eu vou ficar desse jeito, então eu não vou fazer. Claro, lógico. Por que os médicos, muitas vezes, têm um pouco de receio de entregar o termo de consentimento informado da maneira que tem que ser feito? Se eu colocar que o paciente pode morrer na cirurgia, ele não vai fazer a cirurgia. Então você tem que explicar para ele a importância. Lembrando sempre vocês que o termo de consentimento informado não isenta o médico da responsabilidade, se ele agiu com negligência, imprudência e imperícia. Quando ele entrega o termo de responsabilidade, o termo de consentimento informado, o termo de consentimento esclarecido, o que ele faz? Ele está esclarecendo, ele está dando uma informação. Então você tem o princípio da informação, que é um direito básico do consumidor, lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Você não pode esquecer que agora a nova resolução, a súmula 608 do STJ, mantém explícito que a relação entre a operadora de plano de saúde, por consequência, o hospital e o médico, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse contrato é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se eu for entrar com a ação, qual que vai ser a minha fundamentação? Vai ser o artigo 14 do CDC. Independentemente de culpa. Culpa objetiva de quem? Do hospital e da operadora. Mas você não esqueça que eu tenho que provar a culpa subjetiva, a responsabilidade subjetiva, que aí eu pego o parágrafo 4º do artigo 14. Lembrando você o seguinte, que neste caso aqui, a prestação de serviço, quando eu falo de erro, eu estou falando em defeito na prestação de serviço. Não estou falando em vício. Por que eu estou falando em defeito? Porque o defeito na prestação de serviço gera dano. Gera dano. E aqui, nesta ação, você tem um problema muito sério. Principalmente por quê? Por isso que a gente vai falar sobre perícia. Porque você tem que demonstrar, primeiro, que a atividade do cirurgião plástico foi fim, resultado, embelezamento. Primeira coisa. Você tem que colocar que o procedimento que ele usou não foi adequado. Não foi o melhor procedimento, não houve uma boa prática médica, e você tem que provar que ele foi negligente e imprudente. E a imperícia fica por conta de quem? Quando eu entro com a ação, eu peço para o juiz determinar que o médico junte o quê no processo? Além do TCI. Ele tem que juntar a especialização. Porque se ele não juntar a especialização como cirurgião plástico, ele não pode atuar como cirurgião plástico. Então, aí ele passa a responder, inclusive, por imperícia. Porque se ele não tem aquela formação técnica, né? Como cirurgião. Então, mas aí é que está. É isso que eu sempre falo com vocês. Ele não pode anunciar. Mas se você pegar o artigo 1º do Código de Ética Médica, você está lá que o médico responde por imprudência, negligência e imperícia. Aí eu parto desse princípio, dessa tese, e digo, bom, como ele não tem a especialização, ele responde por imperícia no exercício da profissão. Entendeu?
Isso. Exatamente. Então, ele responde por imperícia. Porque, na verdade, na área médica, imperícia é a negligência ou a imprudência no exercício da profissão, percebeu? Quando você fala em imperícia. Passo... Então, para nós, eu vou falar para nós aqui, o Poder Judiciário não leva em consideração o fato dele ter uma especialização e não ter registrado. Para nós importa que ele tenha especialização. Se ele juntar no processo de que ele fez um curso de especialização, ele é especialista, ou ele fez a residência, para o Poder Judiciário já está satisfeito. Tá bom, não precisa ter registro. Tá? Aí ele não responde. Né? Porque a gente sabe que o Conselho só reconhece a especialização se ele registrar, e inclusive vou mais além. No caso na Faculdade de Medicina do ABC, na FMBC, onde eu dou aula, tem um curso de dermatocosmiatria. Tá? Para fazer o curso de dermatocosmiatria, precisa estar registrado, senão não faz esse curso de especialização. Percebeu? Então, veja que para a área da saúde, algumas coisas são diferentes para nós. Então, a interpretação que se dá... Então, eu vou puxar um pouquinho em relação ao laudo. Qual é a visão que a gente tem do laudo? É para a área da saúde ou é para a área jurídica? Tem que ser jurídica. Tem que ser jurídica. Se ele fizer, não teve erro nenhum, certo? Ele vai responder. Você está falando se ele não tiver erro. Ele fez ou não teve erro? Se entrar com uma ação judicial, com base no princípio da informação, ele responde. Percebeu? Como assim? Atenção, gente. Se o cirurgião plástico cometer um erro, ele não entra na imperícia. Ou ele vai ser negligente, ou ele vai ser imprudente, de acordo com o caso. Agora, se um médico fez uma cirurgia plástica e deu errado, e ele não tem especialização, ele pode responder por negligência e imperícia. Vocês entenderam isso? Ué, o que é imperícia? O que é imperícia? É falta de habilidade, eu vou pôr aqui, falta de conhecimento técnico. Falta de conhecimento técnico, certo? Falta de conhecimento técnico. Muito bem. Quando você fala em negligência, você fala que negligência, o que é a negligência? Ele deixou de obedecer às regras. Ele deixou de obedecer às normas técnicas. Se o cirurgião comete um erro em razão de ter um cirurgião plástico devidamente especializado, comete um erro, ele não responde por imperícia. Por quê? Porque ele tem aquela especialização. Ele vai responder por negligência. Certo? Ou imprudência. Certo? Muito bem. Agora, por exemplo, estou com um caso lá. A cliente fez uma cirurgia plástica que tecnicamente deu errado. Eu pedi para juntar a especialização. O médico não tem especialização. Então ele vai responder por negligência e por imperícia. Certo? Aí volta a pergunta. Não importa que esteja ou não registrado. O juiz não vai considerar a falta de registro. Ele não vai dizer assim, não registrou. Não, para nós interessa que ele fez a especialização. Ele juntou, para nós é especialista. Não precisa se preocupar com a questão do... E nem na contestação vai falar isso. Na réplica não fala, não, está lá. Na contestação juntou, na réplica não vai dizer, mas não está registrado. Porque a lei diz assim, que ele precisa ser especialista, acabou, para nós. Então não se preocupe com a questão do registro. Agora, para ele exercer, aí sim ele precisa estar... Né? Ele fez uma cirurgia no rosto.
Não, nada. Nem juntou a... Ele não juntou. Já teve a contestação, ele não juntou. Ele não juntou. Então ele vai responder por negligência e vai responder por imperícia. Isso se ficar caracterizado o quê? No laudo pericial que houve. Por quê? Ó, vamos nessa ação aqui, antes de eu concluir aqui, e o médico anestesista? Qual que é a obrigação dele? Meio ou resultado? A obrigação do anestesista é resultado. É resultado. Tá? Isso. É para dormir. Ele tem que pôr para dormir, tem que pôr para acordar. Entendeu? E de preferência depois que terminou a cirurgia. Porque se ele pôr para acordar antes de terminar a cirurgia, vai fazer a suturação, a sutura, né? Sem cirurgia. E pelo que eu sei, parece que não pode fazer outra anestesia, né? Não sei se imediatamente, tem que esperar lá. Então veja, tanto é assim que eu já falei para você que o médico anestesista não tem vínculo de hierarquia com o cirurgião. Ele, inclusive, é regido por resolução do Conselho Federal de Medicina próprio. E se ele chegar para o cirurgião e disser que não dá para fazer a cirurgia, o cirurgião tem que suspender. E o médico anestesista, ele tem que dar... Eu não quero entrar na diferença entre anestesia me fugiu, a anestesia e... Dentro da anestesia, a sedação, né? Da sedação. Essa diferença aqui, em relação a anestesia, sedação, tem médico que faz a diferença entre cirurgia, conceito de cirurgia e sedação. Estou falando isso, mas para nós não tem essa diferença de anestesia ou sedação. Como anestesiologista, que o correto, pela resolução, a resolução não usa o termo de anestesia, ele fala anestesiologista. Por isso que vocês vão encontrar em algumas decisões do Tribunal de Justiça, em vez de falar cirurgião, médico anestesista, vai estar lá médico anestesiologista. Tá? Mas no dia a dia acabou ficando médico anestesista mesmo. Aí na minha petição inicial, usa médico anestesista, sem problema nenhum. Muito bem, só que tem um detalhe, o que eu venho brigando com vocês é a questão da inversão do ônus da prova. Primeira coisa que você tem que levar em consideração, que tipo de ação é essa? É uma ação judicial que eu vou tratar de um objeto que é um objeto, então o direito que eu tenho aqui é um direito material, direito material, porque eu vou usar um pouco o Código de Defesa do Consumidor, eu vou usar o CDC, vou usar o Código Civil, né? Vou usar as resoluções, vou usar o Código de Ética Médica, então estou diante de um direito material. Né? E esta matéria, agora eu vou inverter aqui, esta matéria é uma matéria de quê? Uma matéria de direito. Isso significa que não incide o quê? Então eu tenho aqui, não incide a inversão do ônus da prova, não incide a inversão do ônus da prova, nem o quê? Revelia. Olha, se não incide a inversão do ônus da prova, tem exceção? Tem algum julgado? Tem. Inclusive tem uma decisão no Superior Tribunal de Justiça que diz que existe a inversão do ônus da prova, devendo o médico provar que ele não foi negligente. Tá? É uma decisão, sabe aquela decisão Robin Hoodiana? É a única que tem? Só uma que tem. Tá? Só que a decisão majoritária do STJ é de que o ônus compete a quem? Aqui, ao autor. Então nós aplicamos o artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil, que diz que o fato constitutivo compete a quem? A prova.
ao autor. Então você tem que estar atento que se não houver contestação, não acontece a revelia. Não vai ter revelia. Certo? Então agora eu consigo fazer o quadro para você entender onde eu quero chegar. Tá? Pode apagar aqui? Tá, então agora você vai entender onde eu quero chegar do ponto de vista processual. Você vai me acompanhar aqui. Primeiro, você foi e distribuiu aqui a sua petição inicial, certo? Muito bem. Tecnicamente, depois da petição inicial, vem o quê? A contestação. A contestação. Tá? Depois da contestação, o que vem? Vem a réplica. Tá? Aí eu sempre falo para você tomar cuidado a partir daqui. Por quê? Aqui é que vem a fase instrutória. Levando em consideração que se não houver contestação e o juiz pedir para você se manifestar aqui, o que você vai fazer? Teve contestação. Você vai, duas coisas, o que você vai fazer? Você vai requerer a inversão do ônus da prova. Tá? Ah, mas falou que não tem, mas é uma questão técnica, requer a inversão do ônus da prova e requer o quê? Perícia. Certo? Se não tiver contestação. Por quê? Porque incidiu revelia? Não, a matéria é de direito. O ônus da prova é meu, aplica-se o 373 do CPC. Tudo bem? Tá, mas houve contestação. Lembrando você que se for vários réus, então eu estou pensando em quem? Estou pensando na operadora, estou pensando no hospital, e estou pensando em quem mais? No médico. No médico. Sempre coloque o médico. Jamais a enfermeira, tadinha, ganha pouco, deixa a enfermeira de lado, responsabilidade. Agora o médico você coloca sempre, tá? Porque o médico tem dinheiro, se tiver... Porque às vezes tem um pessoal aí, então você põe o médico. Na verdade, o problema não é isso. O problema é que você coloca o médico por causa do artigo 14, parágrafo 4º. Responsabilidade subjetiva. Você vai requerer a inversão do ônus da prova na inicial. Por uma questão, pessoal, de cautela. Não é? Eu sou muito cauteloso com o processo. O exercício da profissão me dá um pouco de cautela. Na réplica, eu também requeiro a inversão do ônus da prova e da perícia. A hora que o juiz der o despacho aqui, pedindo para me manifestar, na verdade ele vai para as partes. Esse despacho sai para as partes, não é? Que tem que fazer o quê? Requerer as provas e justificá-las, não é? A justificativa. O que você tem que fazer mesmo que você pediu perícia e inversão do ônus da prova? Peticiona novamente e coloca lá, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer a inversão do ônus da prova e a perícia. Pelo fato, por quê? Porque pode ser que o juiz julgue improcedente a ação, antes dele dar o despacho. Para você evitar qualquer tipo de problema, você pode pedir já aqui, ó. Porque às vezes você fica esperando esse despacho aqui, não fica? Porque assim, ó, petição inicial, contestação, réplica, e você está esperando o despacho, saneador. Saneamento e organização do processo. O que o juiz faz? Sentencia. Certo? Se ele sentenciou, cuidado, que a gente falou nas aulas anteriores, que a hora que você interpuser o recurso de apelação, qual que vai ser a matéria que você vai discutir? Voltar para fazer a... Você não vai dizer que é cerceamento de defesa. Por quê? Porque você é autor. Você é autor. Autor não tem cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa é o réu. Você vai dizer que foi cerceado o seu direito de produzir a prova, com base no artigo 371, inciso 1º. Diz, olha, as seleções da prova é meu. Quando o juiz julgou, sentenciou improcedente a ação, ele não me deixou produzir a prova.
Já que nessa relação não há inversão do ônus da prova, e cita a jurisprudência, ó, não há inversão do ônus da prova, a prova é minha, ó, sentenciou antes, cerceou. Então o que eu vou pedir? A nulidade dessa sentença. Você não vai pedir a reforma, é a nulidade dessa sentença. A sentença é nula, certo? Porque houve o quê? Desrespeito a um ato processual. Se não tivesse defeito a ato processual, você fosse discutir o objeto da demanda, aí seria a reforma da decisão. Como você quer voltar, então qual que vai ser o seu pedido? Requer a Vossa Excelência que anule a sentença, voltando para onde? Para a elaboração da perícia. Tá? Então você quer voltar ao ato processual. Via de regra aqui não tem problema, porque o juiz está esperando. Então, se não tiver contestação e você pedir o julgamento do objeto de forma antecipada, o juiz se extingue o processo, você perde. Grande parte dos advogados acabam perdendo a oportunidade aqui, porque quando não tem contestação, o que ele pensa? Revel. Pera, mas a matéria é de direito, é você que está dizendo que houve. Então, mesmo assim, você tem que pedir inversão do ônus e a perícia. Percebeu? Então, estou com o processo que foi citado a operadora e foi citado o hospital. O médico não foi citado. Entrou o defensor público e falou assim, existe lá 4 endereços para serem localizados ainda, que possivelmente o médico pode estar lá. Eu disse, muito bem, para não dar cerceamento de defesa, que se cite o médico nesses 4 endereços, entendendo o quê? Que mesmo que ele não apresente a contestação, a caracterização do dano moral dar-se-á por meio de quê? De perícia. De perícia. Por isso que a perícia é importante para nós. Percebeu? Então, o que vai acontecer aqui? A prova sempre vai ser minha. Então, a hora que você pedir a perícia, aí sim você vai fazer a perícia e vai fazer a formulação dos quesitos. Mas antes de eu dizer isso, quais são as 3 modalidades de perícia, de perícia que nós temos? No direito processual civil, nós temos 3 tipos de modalidade. Primeiro é a vistoria. Primeiro tipo é a vistoria. Aliás, deixa eu colocar aqui para vocês irem acompanhando. É a vistoria. Quando você fala em perícia, a vistoria incide sobre bens o quê? Imóveis. Precisa tomar cuidado com isso, porque vistoria, e aqui em São Paulo eu me lembro do Detran, né? Aqui em São Paulo, como é que está lá do carro? Tem que fazer o que no carro? Está errado. Eu vou pedir para o Detran corrigir aquela placa. O que seria? Vou. Ó. Não, exame. Porque nós temos na perícia nós temos vistoria, temos exame e temos avaliação. Avaliação. Vistorias, bens imóveis. Exame, pessoa e coisa. Mas aqui é móvel. E a avaliação o que é? É fixar valor. Fixar valor. Tá? Então para nós o que vai servir aqui no direito médico, no direito da saúde? Nós vamos trabalhar com exame. Vamos trabalhar com exame. Ok? Vamos trabalhar com exame. Fala. Se você pedir, você vai pedir para o perito ir num determinado lugar, é imóvel? Se for imóvel, é vistoria. Você requer a Vossa Excelência que o imóvel tal seja vistoriado para fins de perícia. Tá? Exame, então é só pessoa e coisa. Então, para nós, é o exame aqui. Se o perito avaliar o bem e der um valor, então você tem aqui a fixação do valor e a avaliação. É a avaliação.
Tá? Ó, isso aqui eu já falei. Né? Mas ele pode, professor, porque o juiz manda ele fazer a perícia. Ele não pode avaliar. Então, aí ele coloca lá no laudo que, de acordo com a tabela da SUSEP, aquele dedinho ali vale 10%. Ele coloca por conta própria. Ele pode fazer isso? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele só pode avaliar a perda se o juiz pedir. Não obstante, eu já expliquei para vocês que aqui ele usa o quê? Aqui, pelo menos aqui em São Paulo, ele usa a tabela da SUSEP. Às vezes dobrada. Na tabela da SUSEP. Se você for observar, por exemplo, eu tenho medo, porque quanto que vai valer um dedinho pela tabela da SUSEP? 15% sobre o valor de 50 mil reais? Eu não sei. Hã? Uns 5%. 5% de cima de 50 mil, quanto que dá isso? 2.500. Então, condeno o autor, condeno o réu em 2.500 reais. Né? Mas, para mim, qual que é a técnica que eu vou usar? Eu vou fazer um levantamento real, vou ver quais são os casos iguais semelhantes. Foi a ação do dano moral. Levo isso para minha petição, eu não vou pela tabela da SUSEP. Tem um aí que o juiz está querendo fixar de acordo com o DPVAT. Se ele quiser fixar de acordo com o DPVAT, a morte DPVAT quanto que está? 13.500. 13 e pouquinho. Hã? Então eu aconselho você a fazer o seguinte, quando você for fazer o pedido de dano moral, e agora eu estou numa briga aqui com a justiça, por quê? Porque eu fixei 15 mil, ele fixou em 5. Tá? Eu pedi 15 de dano, ele fixou em 5. E me condenou em sucumbência. Eu falei, pera lá. Eu liguei para minha cliente e falou assim, escuta, 5 mil tá bom? Ela disse, maravilha, doutor. Não estava nem esperando. Negativa de cirurgia. Falou, maravilha. Ué, então eu não fui parcialmente procedente. Ah, não, mas espera, foi sim, você deu 15 mil. Ok, eu pedi 15, certo? De dano moral. O juiz fixou 5. Tá? Quer dizer, fixa os 5 e condeno você em sucumbência, porque você decaiu. Não, mas a minha cliente está contente, ela nem vai querer recorrer. Porque ela nem esperava que ia ter 5 mil reais. Então ela está satisfeita. Só que tem um detalhe. Por que eu não posso ser condenado em sucumbência? Primeiro, que se todas as vezes que eu for fixar valor de dano moral, eu vou decair, porque nunca vai bater o mesmo valor do que o juiz. Certo? Ok, mas qual é a defesa fundamental disso aqui? Tem uma súmula que fala o quê? Que não cabe sucumbência com dano moral. Se alguém me ajuda com a súmula, que eu não me lembro essa súmula de cabeça, não. É só colocar lá a súmula dano moral, sucumbência, que você vai achar o número dela, depois eu coloco aqui que eu não lembro. Então o que eu fiz? Aí eu pus os embargos declaratórios e digo, excelência, espera um pouquinho, tem contradição aqui. Eu estou satisfeito com os 5.000. Adivinha qual foi a resposta? Os embargos declaratórios são infringentes. Quer discutir? Tá bom. O que eu vou fazer? Vou pôr embargos de novo. Embargo dos embargos. Não tem natureza infringente. Eu quero que Vossa Excelência diga se tem ou se não tem sucumbência com base na súmula. É isso, eu não quero reformar nada. Eu estou de acordo. Por que eu tenho que forçar isso? Porque se sobe, tá? Ok, aí ela falou assim, vou te multar. Isso. Aí agora eu vou entrar com recurso especial. Qual vai ser o meu objeto do recurso especial? O que eu vou falar? Vou pedir para o tribunal, para o STJ, reformar a decisão e obrigar o juiz a se manifestar sobre a súmula e sobre a questão da sucumbência. Por quê? Por pré-questionamento, eu não posso levar a questão de sucumbência para o STJ se ela não falou nada. Ela manteve uma decisão sobre algo que eu não discuti. Que eu não estou falando. Eu não estou discutindo, eu estou discutindo
precisamente a sucumbência e precisamente a súmula. Acharam a súmula aí? 326 é do STJ, né? Como é que está aí a súmula? Lê para mim, por favor. Não incide o quê? Acabou. Não implica em sucumbência recíproca, se houver diferença no valor. Então, o que não podia acontecer? Me condenar em sucumbência. Só que tem um detalhe. A hora que eu interpuser recurso de apelação, em nenhum momento eu vou pedir para majorar esse valor. Porque se eu requerer para majorar esse valor, eu dou tiro no pé. Por que eu dou tiro no pé? Disse, lá viu, não concordou. Está vendo com a decisão que eu dei. Por isso que eu condenei em sucumbência. Caberia reclamação para o Tribunal. Desculpa, caberia reclamação para o Tribunal de Justiça. Tá? Porque a matéria está sumulada. Então, mas aí é que tá. Se eu pedir para majorar, a minha tese cai por terra. Porque eu estou dizendo que a minha cliente concorda com 5 mil. Eu não estou. Mas suponhamos que o senhor não concorde com 5 mil. Aí eu iria dizer. Aí mudaria a tese. Se eu falar que eu não concordo, eu mudo a tese. Então eu já nem ia opor os embargos. Eu já ia pedir a majoração e dizer, ó, inclusive, caso o tribunal não entenda assim, não pode haver condenação em sucumbência em razão da súmula 326 do STJ. Isso. Se é para brigar, briga com tudo. Percebeu? Tá? Então, por isso, dependendo da situação, você vai verificar o que você traz aí para o recurso. Bom, eu tinha cortado lá o pensamento em relação à contestação, então você tem os 3 réus aqui, né? Oi? Volta um pouquinho, porque eu não entendi o que você falou em relação ao que você ia fazer no embargo. Eu vou pôr embargos sobre embargos. Porque né, o juiz não discutiu o que eu coloquei como tema de discussão, que foi a sucumbência. Porque se eu não fizer isso, eu estou meio ruim de cabeça, a gente vai envelhecendo. Eu não sei se é a súmula 22 do STJ, que vai falar da matéria aí. Dá uma confirmadinha para mim, por favor. Aí, nesse caso, o senhor faria isso para que ele se manifestasse expressamente? Ele tem que se manifestar, senão eu não posso levar a matéria. Se o juiz não isso. Se você quiser requerer a vistoria do local de trabalho para requerer comprovação aí laboral, nexo, e dependendo, agora eu vou chutar o pau da barraca. Eu posso pedir outra forma de prova também. Qual? Inspeção judicial. Pois se ele estou requerendo inspeção judicial, vamos todos para... Ele vai ficar muito contente, satisfeito, né? Se eu requerer inspeção judicial, não, tem que ser o juiz. Tem que ser o juiz. Excelência, no dia, ele vai ficar muito contente. Que você vai falar, excelência, eu gostaria de requerer inspeção judicial. Isso. Claro. Até porque ele vai ter que ir com o escrevente, que o escrevente precisa ir junto. Dependendo da situação, tem que ligar para o perito ir junto. Que em São Paulo, eu acho que em grandes metrópoles isso acaba sendo um pouco inviável, né? Você requerer. Mas tem previsão legal da inspeção judicial. Está lá. E tem alguns que fazem. Eu sei que na trabalhista parece-me que é mais comum, né? Dele fazer inspeção judicial. Um ou outro. Mas está lá no código, Você requereu inspeção judicial. Tá? Por acaso eu acertei a súmula 22 do STJ? Não. Não? Então esquece. Não, eu não sei se você... Eu sei que não é a série. Porque tem uma súmula do... eu acho que é a 21. Se eu errei, eu paro. Porque tem uma súmula do STJ que diz que o STJ não se pode se manifestar sobre matéria não pré-questionada em primeiro grau por usurpação de competência. E é verdade, Tá? Voltando aqui,
Você concorda que eu vou ter 3 contestações aqui? Hospital, médico e operadora? Quantas réplicas eu faço? 3 ou uma só? Uma só, gente. Uma só. Faz uma réplica só. Abre lá. Dá contestação do hospital. Dá contestação do médico. Dá contestação da operadora. Pronto, faz uma só. Se tiver que pedir tutela da evidência, se tiver que pedir tutela, qualquer tipo de tutela provisória, eu recomendo fazer em outra petição, não aqui na réplica. Tá? O prazo é comum, se for digital, não é digital? Só se for físico não, mas se é digital, prazo comum, porque todo mundo tem acesso. Então esses 15 dias aqui é prazo comum, tá? 15 dias úteis, sempre lembrando isso. Sempre lembrando isso, tá? Muito bem. Porque você entra digital, né? Ó, então isso aqui eu já falei para vocês, nem vou perder tempo aqui, né? Pois é, o que aconteceu agora de mudança? Diante de uma prova pericial requerida pelas partes, ou mesmo determinado pelo juiz de direito, será nomeado perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo pericial. Então, só para vocês entenderem a sistemática aqui, de como vai dar, depois da réplica, aqui, então já vou colocar a réplica aqui, então você já sabe que os atos processuais, eu tenho a réplica, aqui eu vou ter então a decisão interlocutória, Porque, na verdade, a gente fala de espaço saneador, mas não é de espaço saneador, é uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória aqui no direito médico, no direito da saúde, ela terá como objetivo a fixação dos fatos o quê? Controvertidos. Como que o juiz faz isso mesmo? Como é que o juiz fixa os fatos controvertidos? Porque antes do juiz pedir, ele vai fixar os fatos controvertidos primeiro, vai sanear o processo. Certo? E aí, como é que ele faz? Qual é o processo que o juiz fixa, qual é o processo que o juiz utiliza para fazer a fixação desses fatos controvertidos? Ele vai observar o que o autor afirmou na petição inicial e o que o réu contra-argumentou. É só isso que ele vai fazer. É só isso. A fixação dos pontos controvertidos é isso. A partir daí, o juiz também fixa os pontos controvertidos para ele também. Para ele também. E eu vi aqui a palavra trabalhista. Aqui você não pode olhar a perícia nem como no direito do trabalho, nem como no direito previdenciário. Por quê? Por quê? Qual que é a diferença, por exemplo, da perícia do laudo de um direito previdenciário para um erro médico aqui? Por que as questões, por que os quesitos são diferentes? Na previdência, qual é o objetivo dos quesitos? Apurar a incapacidade. E aqui? Não é incapacidade, é erro. É erro. Então eu tenho que levar os meus quesitos para a apuração do erro. Qual é o primeiro artigo que tem que vir à minha cabeça? Dá uma pancada na cabeça de vocês que vocês não podem esquecer. Não, eu quero saber qual é o artigo que eu tenho que caracterizar nesse laudo pericial, gente. Artigo 186. Quais são os elementos que eu tenho que caracterizar no meu laudo, nos meus quesitos? Ação, omissão, nexo de causalidade e dano.
E dano. Dano efetivo, inclusive. Sabe qual é a maior reclamação que eu ouço dos peritos? O advogado não sabe fazer o que existe, eu não sei o que ele quer. Não é? Isso, eu não estou analisando a incapacidade. Isso. Tá, aqui você tem um outro pedido. Foi bom você ter falado nisso, porque eu vou entrar com uma ação agora e eu vou fazer o seguinte pedido. Eu vou pedir o dano moral. Eu vou pedir 300 mil reais de dano moral porque a criança ficou com sequela. Ela está com paralisia cerebral. O médico errou o time de fazer o parto e ela ficou com paralisia cerebral, ficou com sequela. Aliás, acabou de ter um julgamento recente sobre esse assunto no Superior Tribunal de Justiça. Eu vou fundamentar a minha petição também com essa decisão. Não sei se vocês ouviram agora, saiu esta semana, foi de Minas, né? Saiu uma decisão igual a minha aqui do meu caso. Então eu vou pedir o dano moral. Eu vou pedir 100 para o pai, 100 para a mãe, 100 para a criança. Certo? Então os três entram. Como a solidariedade, como a responsabilidade é solidária, lembrando vocês que aqui a responsabilidade é solidária em relação à lei e o contrato, porque a solidariedade não se presume. Solidariedade não se presume. Não existe presunção de solidariedade. Ou a presunção está de solidariedade, ou a solidariedade está no contrato, ou é resultado de lei. Certo? Muito bem. Então eu vou pedir 300 mil. Além dos 300 mil, eu vou pedir os danos materiais. Esses danos materiais aqui, referem-se a quê? Os danos materiais. Os medicamentos, tudo fisioterapia, tudo que eles tiverem. Inclusive, nos pedidos eu vou pedir, como não vou poder falar o nome, é o hospital público, então vai ser contra o Estado, eu vou inclusive requerer plano de saúde para a criança às custas do Estado. Porque eles não têm condições financeiras de arcar com o custo do tratamento. Então eu vou pedir para que seja fixado, para que o Estado seja obrigado a pagar o plano de saúde para eles. Fisioterapia. Além disso, o que eu vou pedir? O que você vai pedir? Vamos lá, o que eu vou pedir? Eu tenho que pedir uma pensão. Para quem que eu vou pedir a pensão mensal? 74 saiu agora. Mas não é para criança, gente. Ó, presta atenção aqui, ó. O STJ já definiu que só tem pensão para dano moral a partir de 14 anos. Antes de 14 não tem. Por quê? Ela só terá realmente condições de começar a trabalhar a partir dos 14. Então, se o dano... Então, essa criança não tem direito à pensão mensal. Ela não atingiu o quê? Os 14 anos. Mas na sua petição inicial, tá. Pode colocar que é para a mãe Ah! dos 14. Não. Entraria da vida... Não, eu não consigo comprovar no ato da distribuição o quê? A família dependia do trabalho dela? Não. Mas a mãe trabalha, saiu do emprego para ficar com a criança. Quanto que a mãe ganhava? 4 mil. Quanto que eu vou pedir de pensão mensal para a mãe? 4 mil. Só que eu tenho que fazer prova de que essa renda compunha a renda familiar. Porque se eu não conseguir fazer prova... Então, por exemplo, uma aposentada é sequelada, erro médico, ela tem direito à pensão mensal? Não, por quê? Porque ela está aposentada. Porque essa pensão não tem nada a ver com o INSS, isso que as pessoas confundem. É uma pensão mensal
para dar. Ela não vai deixar de trabalhar para cuidar da criança? Ué, então ela teve uma redução. Eu tenho que fazer prova disso. Se eu não conseguir fazer prova, qual é a decisão do STJ? Salários mínimos. Então ele vai fixar em salários mínimos. Tá? Ele fixa em salários mínimos. Essa é que é a ideia. Tá? Então a pensão vai para a mãe. Como é que o juiz vai fixar? Durante a convalescência, ela está sequelada. Então, enquanto ela tiver... Qual que vai ser o valor da causa? Porque eu não estou colocando aqui. Não. Eu só jogo o valor da causa 300 mil. Sabe por quê? Porque para a mãe, além disso, dentro dessa questão do valor, eu vou requerer o quê? Lucros cessantes e danos o quê? Emergentes. Só que aqui tem um detalhe. Isso aqui vai para onde? Liquidação de sentença. Liquidação de sentença. Porque eu não tenho esses dados agora. Vai para liquidação de sentença. Eu não tenho esses dados. Não, porque se eu pensar em 74 anos, eu teria que multiplicar 4 mil reais por 74 anos. Quanto que daria o valor dessa causa aqui? Percebeu? Então eu coloco 300 mil reais ali, até porque pode ser que o juiz fixe menos. Pode ser que ele entenda que não seja 4 mil, ele pode fixar 2. A título de pensão, que volta a dizer, não tem nada a ver com o INSS, não tem nada a ver com nada. O dano material tem que provar na distribuição. Como é que eu provo dano material? Só juntando de recibo. Dano material não envolve lucros cessantes e danos emergentes, concorda? Não somo. Não. Porque aqui é a expectativa de... Já os 300 mil é uma expectativa, não é? Porque pode ser que o juiz entenda que o valor da vida vale 80 mil reais. Os 300 mil o valor da causa. Se eu somar, vamos imaginar que eu já jogue nos danos materiais comprovantes que ela gastou 60 mil reais, por exemplo, ou que ela gastou 30 mil reais até a distribuição da ação, o que eu faço? Aí vai 330 ou 360. Dano material, sim. Esse aqui não. Porque esse aqui é uma expectativa. Esse aqui eu não tenho como apurar. Então vai na liquidação de sentença. Fala. Vamos supor que o juiz vai fixar em 4 mil. Todas as vezes que a categoria de trabalho dela tiver aumento, pelo sindicato ela tem aumento também. Como se ela estivesse trabalhando. Quem que vai pagar isso? O povo aqui. O povo aqui. Inclusive com possibilidade de desconto em folha de pagamento. Por quê? A pensão mensal ele equivale como alimentos. Então posso requerer, inclusive, desconto direto no salário. Isso por vítima de erro médico. Tá? Oi. Então, mas eu não peço, já vou explicar por que eu não peço. Por que eu não peço pagamento de parcela única? Não, porque se eu... Pensa comigo, estou multiplicando isso por 74 anos. Quanto que vai dar isso? Aí eu requero pagamento de parcela única. Você acha que o juiz vai dar? Não dá. Você já pede a tutela provisória de urgência. Eu tenho um caso que eu pedi pensão mensal para o meu cliente. Requeri a tutela provisória de urgência. Você acha que o juiz fez o quê? Ele deferiu ou indeferiu? Claro que ele indeferiu. Ele indeferiu? Lógico. Você já pensou, você coloca uma ação dessa, vai dar o quê? Uns 10 milhões de reais? Valor da causa, 10 milhões de reais. Ficar só bom, expectativa, né? Porque se eu sou advogado de qualquer um dos réus, o que eu vou fazer? Na contestação preliminar.
Eu vou impugnar o valor da causa. Até que para eu me defender, eu tenho que recolher. Tudo bem que são acima de 30 e... Quantas aqui em São Paulo? O mínimo são 5.000 festas e o máximo... Esqueci o máximo. Não, tem um teto limite. Acho que é 5.000 o FESPES. 5.000 FESPES o máximo. Aqui em São Paulo, quem é de outra região tem que consultar o site do Tribunal de Justiça. Mínimo de 5 FESPES e máximo de 5.000. Esse é o teto. Mas mesmo assim, 5.000 FESPES, quanto que vai dar? Multiplica por 5.000. Quanto que vai dar isso de recolhimento? Na verdade, seria 4%, porque aqui em São Paulo o recurso é 4%. 125 mil. Então, são 125 mil. Como é que você faz para recurso? Esquece. Isso você tem que avaliar também. Percebeu? E posso pedir também, quando morre, o que eu posso pedir quando morre? Posso pedir as despesas com funeral. O que mais? Despesa com o luto lá que teve, né? Que é diferente. E se essa vítima é devedora de pensão alimentícia, eu transfiro isso para o médico. Pagar a pensão alimentícia. Ele morreu. E contratar... Hã? Nem vou falar, nem vou repetir isso que você falou. Só vamos apanhar aqui. Tá? Isso é dano material. Isso. Ó, de novo, ó. Aqui comigo, ó. Presta atenção. Ó. O dano material é isso aqui. Tá? Isso. Você concorda que a pessoa teve uma sequela, vamos supor, ela parou de trabalhar em razão do erro médico? Eu não tenho uma perspectiva de lucro cessante e dano emergente? Mas eu não tenho esse valor agora. O dano material dele, na verdade, foi só com as despesas do tratamento dele. Então, exames, medicação, fisioterapia, isso, tudo que ele precisou. Isso é dano material. Mas ele deixou de ganhar. Ele vai parar, ele vai ficar pelo INSS. Não vai ficar pelo INSS. Ele não vai ficar na caixa. Nossa. Agora eu fui longe, hein? Agora eu falei a minha idade, hein? Falei a idade. Mas não é? Ele vai para a caixa. Ué, se ele vai para a caixa, ele vai ter uma pensão lá. Não vai ter uma pensão lá? Vai. No entanto, houve uma diminuição. Você vai dizer assim, ué, mas pode ser que eu peça como lucro cessante essa diferença. O cara ganha 10 mil na ativa, lá no INSS você vai ganhar 2. Aqui, ó, o cara lá ganha 10 mil na ativa, e o INSS vai pagar 2. Qual foi o 8 mil? É o que eu vou pedir. É o que eu vou pedir. Se eu pedir esses 8 mil, eu posso até incluir aqui nos lucros cessantes e lucros emergentes. Percebeu? Certo? Engloba. Dano material, gente, engloba lucro cessante e lucro emergente. Engloba. Só que não dá para calcular. Só que o dano material em si você consegue calcular em função das despesas e o lucro cessante e o dano emergente não. Então isso vai para onde? Liquidação de sentença. Você vai... Por isso que eu não embuto. Se eu tiver o comprovante dos danos materiais 60 mil, o valor da causa é 360 mil. Recolho as custas em cima disso. Isso, não cabe lucro cessante e dano emergente porque não houve prova. Tá certo? Tem que provar. Então, junto a rescisão do trabalho, junto os olerites dela, digo, ela ganhava tanto. Claro. Então, ó, presta atenção aqui, ó.
Se eu conseguir fixar de plano lucro cessante e dano emergente, eu fixo, com base na prova. Se eu não conseguir fixar agora, eu vou pedir uma pensão mensal a título de lucro cessante e dano emergente a ser liquidado na sentença. Mas na hora da liquidação de sentença, eu assumo para mim o quê? O ônus da prova, eu tenho que provar. 10 milhões é o valor da causa. Mas um valor de 10 milhões o valor da causa, o réu passa a ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo. Pois lá, 10 milhões de reais. Como é? E outra, você vai cercear a defesa dele. Ele não vai poder recorrer. Em Bragança o quê? Não tem, né? Mas o que eu tenho que provar? É engraçado que as pessoas pedem justiça gratuita, ó. Vocês precisam tomar cuidado agora. Eu já falei, o teor do artigo 98 do Código de Processo Civil e do artigo 99 do Código de Processo Civil dá efetivamente direito ao juiz requerer prova da justiça gratuita. Certo? Como é que eu faço prova de que meu cliente é pobre na acepção jurídica do termo? Declaração. Então eu me adianto. Eu me adianto junto ao olerite. Carteira de trabalho. É lógico, eu tenho que juntar isso tudo. Né? Senão não consigo. Ó. Aqui tem um detalhe, ó. Depois eu vou falar dos pontos controvertidos. Para a gente não matar, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café? Aí depois a gente volta.